Boa tarde, boa tarde. Aqui é o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, que está dentro do Ministério LVO Luz e Vida aos Orientais. E nós sempre estamos muito alegres, contentes, porque nós temos condições de estar compartilhando a palavra de Deus com liberdade. Hoje fiquei sabendo que alguns pastores foram processados. Pastores. Bem, enquanto nós tivermos liberdade, vamos estar ministrando e pregando, mas se alguns aí pensam que a perseguição para o evangelho não vai parar, não. É só dar uma olhadinha na própria China, dar uma olhadinha lá na Coreia do Norte, em outros países onde há perseguição da igreja, e vocês vão perceber que a igreja, ela não só sobrevive, como ela cresce no meio de dificuldades, no meio de perseguições. Bem, estamos aqui hoje, mais uma vez, quarta-feira, para compartilharmos a respeito do final dos tempos, parte de escatologia. Então, nós trabalhamos desde lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, e agora fomos caminhando, chegamos em Apocalipse, e hoje nós estamos para falar a respeito de Babilônia. Nós já lemos, vamos dar uma retomada no último capítulo que nós estudamos, mas hoje eu vou mostrar o que a palavra fala que vai acontecer com essa Babilônia, que alguns já sabem quem é essa Babilônia, porque já esteve comigo na quarta-feira passada. Bem, aqueles que eventualmente não assistiram, pode ir lá no nosso YouTube, Raul Nogueira canal, no YouTube, e ali está toda a sequência de lives, não só da quarta-feira, que fala sobre os últimos dias, mas também de Gênesis, que nós começamos lá, de Gênesis 1, versículo 1, e hoje nós já estamos ali sobre a vida de Jacó, as coisas que já aconteceram com ele, um massacre que houve, não é? E onde dois filhos deles, um deles Levi, os dois eram filhos de Lia, que foram se vingar daquilo que ocorreu com Diná. Bem, de qualquer maneira, nós convidamos vocês a compartilharem. Quando vocês compartilham com seus grupos, com seus irmãos, com seus amigos, o Google vai perceber que o que nós temos falado é relevante. E ele então vai começar a passar isso para frente, tá bem? Então, se você tiver condições, entre também no nosso YouTube, lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E nós estamos lá já com 828, coisa assim, e estamos caminhando para 1000. Então, eu estou realmente bem alegre, porque as coisas estão acontecendo, estão caminhando, e acredito que realmente vamos atingir esses 1000, tá bem? Um grande abraço a todos que estão entrando, vão entrar, muitos entram depois, alguns entram no meio, mas não tenha problema, não fica com preocupação com isso não, porque você pode recuperar isso lá no YouTube. Tem uma criancinha lá em cima, não sei quem entrou. Aliás, as pessoas entram, mas não me cumprimentam, não falam nada, eu acabo não sabendo quem é. Eu só sei que tem uma menininha, ou deve ser uma garotinha, e oriental, me parece, não sei se é isso que eu estou vendo de verdade. Mas, de qualquer forma, um grande abraço aí a vocês. Tem mais um outro casal, está muito longe, não dá para a gente saber quem é. Ô, Júlia Yoko, Mamede Bezerra, agora a gente já tá começando a saber quem são vocês. Ok, pessoal, nós vamos estar orando agora, pedindo realmente a intervenção de Deus na vida de vocês e na vida daqueles que nós sabemos que precisam de oração. Estamos realmente em momentos bem difíceis aqui no Brasil, que antecedem aí alguns momentos assim difíceis na área política, mas, olá meu filhão, Rodrigo, mas eu sempre digo,
política não resolve. O que resolve são pessoas convertidas a Cristo, pessoas transformadas, dignas, que possam interferir na política com as suas vidas, vidas que realmente vale a pena, vidas que impactam vida. Então, vamos estar orando pelo Brasil, orando pelo mundo, orando pelaquela guerra doida lá da Rússia e a Croácia, e sabemos, ó Pai, que quem está por trás disso é realmente aquele que não dorme também, né? Que vive para nos atormentar, mas ele já está derrotado, tá bem? Pessoal, vamos estar orando agora, agradecendo a Deus. Se você tem algum pedido, faça isso agora, para que a gente possa orar de forma específica a você. Hoje nós temos que orar por uma pessoa que foi internada, o Roberto. Ele, não sei se é uma sequela dessa Covid, mas começou a ter uma paralisia nas pernas, começou a ter febre, algumas coisas assim que não tem sentido, dor na coluna. Então os médicos estão pesquisando para saber o que é. Também a nossa irmãzinha, Márcia, esposa do Rodrigo, ela também, eu acho que parece que ela tropeçou na escada e teve, além de um problema eu acho que fratura, pequena fratura, e também alguma coisa, não sei se é ligamento, eu sei que ela está com as duas pernas enfaixadas e vai demorar aí algumas semanas para se recuperar, tá bem? Vamos estar orando por todos. A política do Brasil é complicada, é verdade, Rodrigo, mas eu não dependo de políticos, não dependo de partido A ou B, eu dependo de Jesus. A Carmen está por aí, eu acho, não sei, pelo menos parece que teve uma chamada aí. Vamos orar então? Deus amado, Deus vivo, Deus poderoso, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença, no Santo dos Santos, reconhecendo, Senhor, a nossa total dependência Tua. Meu Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, buscamos a Ti em espírito e em verdade. Confessamos, ó Pai, que como igreja estamos doentes, estamos fracos, não lemos mais a Tua palavra, tem lugares que constatou que os cristãos, 50% já não leem mais a Bíblia. Deus, nós estamos nos tempos difíceis, os tempos derradeiros, os tempos tormentosos. Estamos aguardando o arrebatamento da Tua igreja local, aguardando o toque da trombeta, realmente esperando o arrebatamento. E mesmo que eu morra antes, Senhor, estarei contigo. E ainda assim, farei parte do arrebatamento, porque estarei voltando com o Senhor. Meu Deus, eu me coloco agora intercedendo pelos meus irmãos, pelos parentes dos meus irmãos. Queremos pedir especificamente, e se eu esquecer de alguém, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu quero orar agora especificamente, meu Pai, pela vida de algumas pessoas que estão passando muitas dificuldades, muitos problemas. E pessoas que estão não só na área financeira, não, mas muitas vezes são problemas físicos mesmo, Senhor. O câncer tem atacado muitas pessoas. Nós queremos orar, Senhor, novamente pelo Chiquita. Graças a Ti, Senhor, que o Senhor tem trabalhado com ele, tem dado os remédios corretos, a aplicação correta, para que ele possa se sair bem. Intercedemos então por essa vida, um amigo tão chegado da gente. Peço também, Senhor Deus, mais uma vez, pelo nosso primo, Senhor, Davizinho e o Sebastião, Senhor, 2 crianças e também o Arthurzinho, são 3 crianças, ó Pai,
passando por problemas. Esse Arthurzinho está com câncer, Senhor. E parece que não tem havido uma reação adequada. Peço, Senhor, que o Senhor interfira, que o Senhor realmente renove as forças dessa criança, Senhor. Por favor, eu intercedo por eles, intercedo, Pai, por outros irmãos e irmãs que foram operados, intercedo, como eu estava mencionando agora há pouco, pela Márcia, com respeito a esse problema das duas pernas que ela sofreu. Interceda, Senhor, pelo Roberto, Pai. Oh, Jesus. Não sabemos o que está acontecendo, se é uma sequela que houve ou não, mas o Senhor é Deus. E o Senhor sabe exatamente qual é o problema. Dê sabedoria aos médicos. Ah, Jesus, todos aqueles que fizeram a operação, que haja uma ótima recuperação, Senhor. Cada um deles, Pai. Pessoas necessitadas, pessoas que muitas vezes não têm recursos. E então que o Senhor esteja agindo de maneira poderosa. Agradecemos ao Pai pela vida, Senhor Deus, do Endel, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele já está com um grupo de estudo. Isso é maravilhoso, Senhor. Oh, glória a Deus. Toda segunda-feira agora, ele estará com um grupo de homens e vão estar estudando e caminhando e crescendo, Senhor. Além do nosso discipulado pessoal. Então, Jesus, que o Senhor esteja tratando, Deus, tratando mesmo, renovando as suas forças. Ele teve a perda da esposa, a Kellen, Senhor, mas ele está agora descansando no Senhor. Queremos te agradecer pela vida do nosso neto, o Tiago, que estava realmente muito oprimido, Senhor, pelo inimigo, estava realmente tendo dificuldades na área espiritual, mas graças ao Senhor, ele se consagrou, ele orou, Senhor, e realmente é um milagre mesmo, Senhor. Ele que estava com tanta dificuldade, não estava conseguindo trabalho, mas ele simplesmente orou à noite e no dia seguinte, Senhor, já foi contratado. Senhor, é coisa maravilhosa, é coisa tremenda, Senhor, a tua interferência. Então, que o Senhor possa estar agindo, Senhor, na vida dele. Peço pela Luciana para que o Senhor também esteja agindo poderosamente, fazendo com que ela tenha os recursos necessários, Pai, para pagar as suas dívidas, seu apartamento e tudo mais. E eu peço pelo Márcio, Deus, que ele possa realmente ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele possa ter uma experiência com Jesus, transformadora, libertadora, Senhor. Quebra as correntes que estão prendendo esse homem. Quebra as correntes, para que ele possa realmente enxergar quem é que está por trás de tudo o que vem acontecendo. Entrego esse tempo agora que estamos juntos. É possível que eu tenha esquecido algum nome, Senhor, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estão nos ouvindo agora, não só com problemas financeiros, não só com problemas físicos, mas aqueles que estão sendo atormentados espiritualmente, que estão passando por crises emocionais, psicológicas, Senhor. Oh, Pai, trata de pessoas que precisam da libertação. Entrego a pessoas que o Senhor sabe os nomes, mas eu não vou falar. Entrego essas pessoas nas tuas mãos. Pessoas que precisam ser libertas, Deus. Libertas de áreas que verdadeiramente estão amarrando e prendendo, impedindo que essas pessoas sejam bênção na vida de outras pessoas. Entrego a Igreja Batista Regular Filadélfia nas tuas mãos e também
a IBNA aqui em Campinas, também a igreja chinesa, também a colônia cantonesa, Senhor. E peço, Pai, que o Senhor já esteja preparando frutos maduros lá, meu Pai, lá na Unicamp. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Heller, tudo bem? Marco Antônio, tudo bem? Luiz Estevão, ô meu jovem, tá aí conosco, que bênção. Muito bom. Eu não sei se já passou outras pessoas. A Ana, ô Ana, você ficou de me dar um retorno, Ana, com respeito aí à sua irmã, hein? Tá, depois você me liga. E não sei se a gente vai voltar a orar com ela ou pregar mesmo, né? Você que sabe, tá bom? O Ângelo está conosco. E tanta gente aí. Que bênção, olha só. Aleluia. Que Deus realmente esteja com cada um de vocês. Vamos abrir a nossa palavra, essa palavra maravilhosa que transforma, liberta, essa palavra que realmente tem feito algo assim tremendo, tremendo mesmo. E nós vimos, na última vez, nós estávamos estudando o capítulo 17 e já nós entendemos quem é a Babilônia. Eu só vou dar uma pequena recordadinha no capítulo 17, que está dizendo no versículo 4, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola, tendo à mão um cálice de ouro transbordante de abominações. E com as imundícias da sua prostituição, ela contaminou o mundo inteiro. E na sua fronte achava-se escrito um nome mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, olha só, e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Então, essa mulher embriagada com os santos dos santos, ela está sentada sobre 7 montes, ok? Nós já vimos isso também. E depois existe uma única cidade no mundo que é conhecida, que está sentada sobre 7 montes, e essa cidade chama-se Roma. A palavra fala que no versículo 15, né? Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas, ou seja, ela domina espiritualmente muita gente, e fala que vai acontecer alguma coisa, viu, com ela. Nós vamos ler agora no capítulo 18. Ora, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Nós tínhamos visto que no começo essa meretriz estava montada sobre o anticristo, sobre a besta. E isso significa o quê? Que o anticristo ele se submete ao líder espiritual lá de Roma até o instante que ele vai adquirir credibilidade mundial. Aí ele vai inverter, e é o que está escrito aqui no versículo 16 em diante: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque os seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. E aí ele fecha: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E a grande cidade que está sentada, como nós já vimos, sobre 7 montes, é exatamente Roma. Bem, o que nós podemos então esperar? O anticristo sabe que não é Roma a cidade do Senhor. O alvo do anticristo, como nós temos lido desde o capítulo 13, é Jerusalém. E agora nós vamos ver que a partir do instante que o anticristo agora tem credibilidade mundial, nos 3 anos e meio, já construiu o templo, já quando terminou na metade dos 3 anos e meio,
ele interrompe o sacrifício que o povo de Israel está fazendo para Deus, porque ele é que quer ser adorado. E a partir daí, então, 3 anos e meio finais, grande perseguição. E já vamos ver agora o que ele vai fazer com Babilônia. Capítulo 18 diz: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então declarou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Essa cidade, sentada sobre 7 montes, Roma, cujo poder espiritual por anos e anos e anos dominou toda a terra, onde o versículo 6 do capítulo 17 diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e eu lembro da famosa Santa Inquisição, que de Inquisição não era nada. Olá, Vodivan, tudo bem? Santa Inquisição, de santo não era nada, onde todos aqueles que discordassem de Roma, todos aqueles que discordassem desse líder de Roma, eles eram colocados realmente na fogueira, eram mortos. E aqui está deixando bem claro que vai haver uma interrupção desse poder, porque o anticristo vai assumir. Ele se deixou dominar primeiro, nós já estudamos isso, quem perdeu isso é só ir lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, tem toda a sequência. Então, no começo, o anticristo ele se sujeita, ele se submete a esse líder espiritual. A hora que ele cresce a ponto de se tornar, então, alguém influente no mundo inteiro, agora ele inverte. Então diz lá, no versículo 2 que eu estou lendo: então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Eu havia comentado, quando é mencionado aqui no capítulo 17, que no versículo 4 achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Eu inclusive falei para você entrar lá no Google e você vai ver que a moeda lá de Roma, desse grupo espiritual que dominava o mundo, é exatamente uma mulher com uma taça na mão. E aqui fala que ela, simbolicamente, colocava realmente para que o mundo inteiro bebesse desse vinho da prostituição. Então, no versículo 3 fala: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíam os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Bom, nós sabemos que esse grupo espiritual não se envolveu e não se envolve somente na parte, vamos dizer assim, espiritual, entre aspas, não é? Mas a interferência deles é a nível financeiro, bancos, fazendas, tudo que vocês possam imaginar, e vocês vão ver aqui o nível disso, né? Então, diz, até comércio de objetos de adoração, etc., né? Isso é feito agora também por grupos ditos evangélicos que fazem coisas
do mesmo nível, né? Vendendo cajado, vendendo sal bento e água, não sei, do Rio Jordão e fogueiras santas da vida. Então nós temos visto muitos grupos usando a mesma artimanha, usando o nome de Deus e as coisas ligadas a esses nomes para fazer fortunas, eu brinco, são grandes igrejas e grandes negócios. Mas essa daqui é uma que dominou o mundo inteiro. E a influência dela continua, não é que parou, não. Então no versículo 4 diz, no finalzinho desse que eu estou lendo aí, do versículo 3, fala: também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Eu queria comentar sobre isso. Aqui, esse grupo, ele teve uma série de dificuldades em todas as áreas. Não só praticando uma doutrina contrária à própria palavra de Deus, mas atitudes de relacionamentos indevidos. Bem, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, ou seja, nada escapa, nada escapa, nada escapa. Olá, Leonardo. Então, nada escapa aos olhos de Deus. Porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Ô, Kio, poxa, muito bom. Está longe, mas está perto, né, Kio? Então, aqui fala que realmente isso chegou à presença de Deus. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou, ela se colocava como, vamos assim, eu sou a única igreja. Quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormentos e pranto, porque diz consigo mesma, olha só o que ela fala: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Infelizmente vai ver sim. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ou seja, Deus vai usar o próprio anticristo para disciplinar esse grupo, disciplinar esses líderes falsos, como vai estar fazendo a mesma coisa com os falsos evangélicos, igualzinho. A medida não muda. Esses pastores, esses apóstolos, que na verdade não são pastores coisa nenhuma, não são apóstolos coisa nenhuma, eles pensam que vão passar batido, como se Deus não soubesse, como se Deus não estivesse atento, porque na verdade eu acho que eles não creem mesmo. Na minha opinião, eles não creem, eles são falsos, mentirosos, místicos. Não creem realmente no Deus verdadeiro, mas usam o nome dele. E se chamam de pastores, e se chamam de apóstolos e de bispos. Bem, então, deixa bem claro que Deus vai julgar essa Babilônia através do anticristo. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então, isso vai realmente perturbar muitos daqueles que vivem através das negociatas e das coisas
que normalmente são praticadas em nome de Deus, vendas e coisas mais que vocês nem podem acreditar, vocês vão ler isso agora. Olha só. Chorarão, versículo 9, se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Vai ser algo pau. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra as suas mercadorias. Então, esse vai ser um período onde Deus vai estar disciplinando esse grupo, como vai estar disciplinando outros, mas aqui está sendo específico. E agora nós vamos ver que tipo de coisas, que tipo de mercadorias eles estão usando. O que ele está escrevendo é o seguinte: Buenas tardes, pastor. Paz del Senhor, que bendição assistir ao vivo su live. Aqui com Alicia estamos hoje, leve um pouco mais, muito longe, estão longe, né? Mas tem plano del trabalho. Bendiciones. Não dá para ler direito. Bom, Carlos e Alicia, bom, tem mais coisas aí, mas são servos de Deus, fiéis, que estão em outros países, né? Que estão acompanhando a gente aí. Bem, então aqui fala assim, que a partir do instante que o anticristo vai começar a interferir nessa cidade, o comércio vai encerrar, vai cessar, porque a liderança desse grupo vai cair. E aí vamos ver agora quais são as mercadorias que eles usavam, não é? Vamos ver? Mercadorias de ouro. É só vocês lembrar de alguns grupos que vinham aqui, né? Alguns religiosos que vinham aqui no Brasil, o que eles iam fazer, né? Comercializavam tudo, não é? Pau-brasil, ouro, prata. Isso vinha de longe, né? Eles vinham de navio, né? Escravizavam os índios, envolvidos também com escravidão negra, enfim. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Imagina o comércio que esse grupo, entre aspas, espiritual, sempre fez lá atrás e continua fazendo. Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo. Eles entravam nos navios e iam para vários lugares, não é? Aqui no Brasil teve muito, né? E unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas. Escuta o que eu vou ler agora. Comércio de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. Uau! Olá, Nilson. Bem, e até de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti. E para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Ou seja, a hora que eles perceberem que a fonte dos seus lucros está passando por isso, eles vão se acovardar e ficar à parte. E aí ele fala, os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservação de longe, por medo
do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho, de finíssimo, de púrpura, de escarlata. Você lembra da roupa desse pessoal? As cores? Adornado de ouro, de pedras preciosas e de pérola. Porque em uma só hora, não sou eu que estou falando, estou só lendo o que a palavra diz, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritaram: que cidade se compara à grande cidade? A cidade de Roma sempre foi poderosa, sempre foi famosa, não é? Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar. Olha só, à custa da opulência, porque em uma só hora foi devastada. Bem, nós sabemos que os tempos estão chegando. Eu só não concordo, eu tenho falado isso, o pessoal pregando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Essa expressão está errada. Eu estou falando isso desde que eu comecei, desde a primeira live. Porque Jesus não vai estar voltando enquanto a igreja estiver aqui. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. Só sabemos que vai haver o último convertido da igreja. Olá, Ilane. Tudo bem, minha querida? Então, quando isso acontecer, então a igreja sai. E aí, os 7 anos, a última semana de Daniel, vai acontecer. E nós vimos, então, até aqui a trajetória dentro desse período de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, o anticristo fingindo que ele é o Messias, um falso profeta lá em Israel apontando para ele, dizendo: esse é o Messias, é ele. E aí o pessoal de Israel, poxa, ele construiu o templo para nós, é ele mesmo, não é? E só que nessa primeira parte vão se levantar dois profetas que vão estar pregando para todo mundo, deixando bem claro que o anticristo não é o Messias. Esses dois serão mortos, depois eles ressuscitam, são levados pelo Senhor. Aí, essa segunda parte, onde haverá grande perseguição ao povo de Israel e a qualquer gentil, ou seja, das outras nações, que não receberam a marca da besta, que não estão adorando a besta, eles vão ser perseguidos. Os 144 mil israelitas, menos da tribo de Dan, nós já explicamos, é só ver as lives atrás, vão estar pregando a toda língua, povo e nação. Aí é que se cumpre o que está escrito em Mateus 24. Aí virá o fim. Aí virá o fim. E que é o que está escrito lá em Mateus 24. Aí Jesus volta, ele volta conosco. Nós já vamos ver isso quando nós chegarmos no capítulo 19. Tá bem? Então, aí, quando isso acontecer, aí sim, está perto do fim. Esses 144 mil vão estar sendo mortos e muitos gentios também serão mortos. Mas haverá muitos que vão estar vivos sem ter recebido a marca da besta, sem ter adorado, não é? E o que vai acabar acontecendo é que esses que não receberam a marca da besta, não adoraram o anticristo, eles vão entrar no milênio com seus corpos normais e eles vão gerar filhos. Mas essa é uma outra conversa que nós vamos ver. Esses filhos, nem todos vão querer
conviver com Jesus. Continua havendo dentro deles a natureza decaída, não é? Mas essa é uma conversa que nós vamos ter em capítulos à frente, tá bom? Então, estejam aí orando a Deus, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, não tem mais nenhuma profecia a ser cumprida. Então, a sequência é exatamente essa. O anticristo, na segunda parte, começa a perseguir Israel, perseguir aqueles que eventualmente se convertem. Muitos serão mortos, a quantidade que vai morrer na grande tribulação é muito grande. Nós já lemos isso, já estudamos lá em lives lá para trás. E olha só que coisa interessante. Aqueles que não se dobrarem e entrarem com seus corpos normais, esses vão estar convivendo com Jesus e vão estar convivendo com todos aqueles do Antigo Testamento, da igreja e da grande tribulação que morreram, ressuscitaram e voltaram com Cristo. Então nós vamos ter um grupo diferenciado, aquele grupo que já está com seus corpos glorificados e esse outro grupo que realmente vai estar com seu corpo normal e vai estar gerando filhos. Tá bem? Ok, que Deus abençoe, espero que vocês tenham entendido. Se tiver pergunta, pode fazer agora, é só escrever, tá bom? E teremos prazer em responder. E você pode entrar em contato comigo também. É só entrar lá no meu WhatsApp, fazer a pergunta que você queira. E pode me ligar sem nenhum problema, tá bem? E vamos conversar. Nós vamos encerrar, ok? Vamos agradecer a Deus, pedindo realmente que o Senhor esteja guardando e protegendo todos os servos, os pastores, os missionários, os que estão em países de perseguição, tá? A gente tem visto tanta coisa por aí. Mas, na Croácia, quantos têm falado de milagres de Deus, milagres do Senhor, apesar das barbaridades que o povo russo está fazendo. Queridos, orem uns pelos outros, orem para um avivamento genuíno, ok? Para que nós possamos, de verdade, estar testemunhando do Deus vivo, independente das circunstâncias. Tá bem? Vamos orar agradecendo e se você, como eu disse, se tiver qualquer pergunta, pode fazer, ou qualquer comentário, pode fazer. E nós vamos estar lendo e comentando. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo, por todos esses irmãos e irmãs que estiveram conosco, aqueles que ainda vão estar conosco. Que o Senhor esteja agindo, Senhor, curando, libertando e falando poderosamente aos seus corações. Seja, Senhor, com todos aqueles que foram operados e estão se recuperando, aqueles que estão tendo que ter aplicações de quimioterapia, pessoas, meu Pai, que perderam seus empregos, pessoas, meu Pai, que estão tendo conflitos dentro de casa. Por favor, Senhor, interfira. Fale poderosamente. Nós queremos entregar esses irmãos, essas irmãs, nas tuas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor esteja agindo e os fortalecendo na fé. Seja com todos, pai, mãe, filhos, netos, netas. Restaura casamentos quebrados. Lembro agora a Paulinha, Senhor. Por favor, cuida dela. Ela voltou também a ter que fazer a químio. Então, cuida dela, Senhor. Lembro da Regina também, que deve estar se recuperando também.
tantas pessoas, meu Pai, tantas pessoas, mas o Senhor está no controle, tá bem? Obrigado, Jesus, obrigado pela minha vida, pelo suprimento que o Senhor tem nos dado. Seja comigo, Deus, no Dia das Mães, onde estaremos ministrando na IBNA, falando do encontro que marcou a história e que os irmãos possam estar orando por nós. E que o Senhor possa, Deus, estar realmente revitalizando a igreja chinesa, levantando realmente as oportunidades para trabalharmos com os cantoneses e também, Senhor, que o Senhor abra as portas e nos dê frutos maduros dentro ali da Unicamp. Seja com as igrejas Batista Regular, Filadélfia, com todas as igrejas, com a IBNA aqui, os chineses. Guarde os meus filhos, guarde os meus netos, e que o Senhor seja honrado através da minha vida e da vida da minha esposa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Elaine, que pena que acabou. Querido, é só você, Elaine, você chegou depois e não está sabendo, mas nós temos o YouTube, querida. É só você entrar lá, se inscrever, se ainda não se inscreveu, e está tudo numerado. Isso que eu acabei de falar agora, eu já vou colocar lá. Assim que eu terminar, eu já vou pôr lá. É só você entrar no YouTube, Raul Nogueira Canal, se inscreve e você vai poder assistir, tá bem? A Neuza escreveu o seguinte: tenho vontade de saber sobre a ressurreição que haverá antes ou simultaneamente ao arrebatamento. Essa ressurreição será visível, como aconteceu no momento da crucificação de Jesus? Neuza, a ressurreição que haverá, e você perguntou, haverá antes ou simultaneamente ao arrebatamento? Você pode estudar lá, entra no YouTube, eu fiz uma live específica sobre isso. Nós estamos estudando lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá tudo clarinho lá, tá bom? Aqui lá, estou seguindo lá, está sendo, então, é isso aí, Lene. Então, quando você, assim que eu terminar, você pode entrar lá no canal que eu vou já estar pondo lá, tá bom? E Neuza, faz isso, filha, entra lá no YouTube e já assiste o número 1, a primeira, né? Porque já está respondendo toda essa tua pergunta aí, tá bom? E a ressurreição, quando você falou, essa ressurreição será visível, como aconteceu? Não, não tem nada disso. Aquilo que aconteceu depois que o Senhor Jesus ressuscitou, que se levantou aqueles mortos lá, não, tem nada a ver isso com o arrebatamento, tá bem? Arrebatamento vai ser num piscar de olhos, não vai ser visível. Aqueles que vão estar voltando com Cristo, você vai ver lá, aqueles que vão estar voltando terão seus corpos glorificados e aqueles que estiverem vivos serão transformados sem passar pela morte. Isso vai ser realmente num piscar de olhos, tá bem? Que Deus abençoe. Um beijo a vocês todos também, Elaine, tá? Que Deus abençoe. Ângelo, a igreja vai ser arrebatada antes de conhecer o anticristo? Sim, você é o Ângelo. Entra lá, filho, entra lá no YouTube. Tem tudo o que eu estou falando a respeito disso, tá todo numerado, desde o primeiro até... Então, isso que você vai encontrar em 2 Tessalonicenses. Então, tem lives específicas, tá bom? A igreja ela não passa pela grande tribulação, ela não vai ver o anticristo. Essa turminha que anda vendo, vai ver, eu sempre brinco. Se você tiver um encontro com o anticristo, querido, você ficou. Você não foi arrebatado. Você, na verdade, não pertence à igreja. Você era apenas um mero religioso, tá bem? Mas dá uma olhada lá, Ângelo, tá bom? Tem bem no comecinho, nós vamos falar de 1 Tessalonicenses 4 e logo em seguida já vamos falar sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala exatamente isso. Tá joia? Deus abençoe todos, fiquem na paz do Senhor, tá?
que Deus possa estar agindo na vida de todos. Fiquem com Deus.